Oi, gente, nós estamos aqui com o nosso querido quadro, que provavelmente vai cair nas minhas costas em algum momento, falando sobre áreas planas. Eu já anotei aqui algumas e vou falar algumas características e informações importantes, e acho que eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês. Bom, a gente tem o nosso retângulo, né, que é muito conhecido, tem os lados paralelos. As bases são paralelas, as alturas são paralelas, tem quatro ângulos retângulos, quatro ângulos de 90 graus, e a área é base vezes altura, né? Nós sabemos disso. Nós temos o quadrado que tem todos os lados iguais, quatro ângulos de 90 graus, e também sua diagonal é igual a L raiz de 2. Além disso, a área é igual a L ao quadrado, né? Que todo mundo sabe. Agora nós vamos falar sobre os triângulos, que têm 6 formas diferentes de se calcular a área, dependendo da situação. Nós temos a mais conhecida e tradicional, que são a dos triângulos que possuem uma altura, triângulo normal, que é base vezes altura sobre 2. Geralmente tem a presença de sempre tem a presença do ângulo de 90 graus, porque tem a altura, e é base vezes altura sobre 2. Nós temos a segunda forma, que é do triângulo equilátero, muitíssimo importante, que tem todos os seus lados iguais e possui os 3 ângulos de 60 graus, né? Até porque 180 dividido por 3, 60 graus. E aí nós temos L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, essa é a área do triângulo equilátero. Nós temos também, quando nós temos um ângulo e os dois lados. E aí nós multiplicamos o lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. A outra forma é meio complexa, né, que é tem a fórmula de Heron, né, que é a partir dos 3 lados, em que a partir do semiperímetro, ou seja, a soma dos lados dividido por 2. Tanto que perímetro é 2p. Então, o semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. E aí, é uma raiz quadrada em que P multiplica P menos A vezes P menos B vezes P menos C. É meio complexa, mas é bom saber, porque caso ele te dê os resultados, já te dê o semiperímetro, já te dê os lados, você vai conseguir calcular a área. Tipo assim, acho que tem grande chance de não ter na prova, mas é sempre bom a gente estar sabendo disso. Outra forma também é quando a gente tem um círculo inscrito dentro de um triângulo, né? A gente forma uma altura aqui. E aí, a gente tem os lados, que eu esqueci de colocar. Aí, a gente calcula o semiperímetro, né? Que é A mais B mais C, dividido por 2, vezes o raiozinho, né? Que, no caso, é até isso aqui, ó. Então, nesse caso, essa é a área do semiperímetro vezes o raio. E quando a gente tem um triângulo circunscrito, né? A gente multiplica os lados do triângulo sobre o quádruplo do raio. Então, é basicamente isso, né? O produto dos catetos dos lados sobre... Continuando. A gente tem um paralelogramo, que pra mim é a mesma definição de um retângulo um pouco mais deitado. Também tem os lados paralelos, só que a diferença é que a altura é sempre do lado de fora, ela nunca é do lado de... Ela é do lado de dentro também, por que eu falei isso? Mas enfim, ela pode ser aqui dentro ou do lado de fora também. E tem a base, e esses ângulos alternados, eles são iguais. Então, esse é igual a esse é igual a esse. E aí, é a mesma área que o retângulo, base vezes altura. Nós temos o trapézio, que a soma das bases, base maior sobre base menor, vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Nós temos o hexágono regular, né, que a gente sabe que forma 6 triângulos equiláteros, eles são idênticos, né, e todos aqui dentro têm angulação de 60 graus. Então, a gente pega a fórmula do triângulo equilátero e multiplica por 6, que quando a gente simplifica é isso. Então, acho que o mais fácil é você decorar que a fórmula do triângulo equilátero e saber que forma 6 triângulos equiláteros idênticos. E aí você consegue achar a fórmula do hexágono regular, que é bem simples. Nós temos a do círculo da circunferência, que é πr ao quadrado. 2πr é comprimento. Então, é uma coisa diferente, né?
tanto que é para dar uma volta, não é uma área. A área é πr ao quadrado. Nós temos a coroa circular, em que nós temos o raio pequeno dessa circunferência e o raio grande, que é dessa circunferência também. E a área é π vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Aí nós temos também o setor circular e segmento circular, que tá no caderno, que é a regra de 3, né? E é basicamente isso, gente. No mais, tem que fazer as atividades, fazer os exercícios e treinar, porque a gente aprende treinando, começa a ver uma sequência repetitiva nos exercícios. E é isso. Acho que é isso. Acho que dei uma explicação. Essa parte de fórmula, eu não sei muito o que dizer, porque são fórmulas. Se vocês quiserem, eu posso mandar áudio explicando alguns exercícios. Acho que seria uma forma mais prática e de entender de fato. Mas é isso. Então, beijos.